Bom, pessoal, nosso tema de hoje, eu já dei um spoiler ontem, então tá fácil, né? Vai ser mercado de trabalho. E hoje o meu convidado vem de longe. Meu grande amigo Diogo, na Bélgica. Isso E aí. por que que eu escolhi trazer o Diogo para falar de mercado de trabalho? Né? Porque é um cara que tem bastante experiência aí com Salesforce. E o fato de estar fora do Brasil mostra o quanto o mercado de trabalho está forte, né? Então, vamos lá. Primeiro, quero deixar você livre para se apresentar, para quem não te conhece, e as Bom, honras. galera, obrigado, Fernando. Bom, galera, meu nome é Diogo Fernandes. Eu trabalho com Salesforce já há 6 anos. Comecei a trabalhar em 2013. Não repara a cara de sono, que tá um pouquinho tarde aqui. Mas, Para ele é 2h33 da manhã, né? são 2h33, mas estamos em atividade, sempre puxando aí pra frente. Mas então, comecei a trabalhar com Salesforce lá em 2013, né? Comecei com desenvolvimento, com a parte de admin. Eu estava trabalhando mais do lado do cliente, né? E aí, depois de 2 anos, eu mudei para consultoria. Basicamente, assim, resumindo a história, eu comecei a trabalhar com consultoria, comecei a ficar exposto a vários clientes, várias indústrias. Aí, foi pegando conhecimento da plataforma, conectando com a galera da comunidade. E aí, como é uma tecnologia que está muito em demanda, eu sempre tive vontade de sair do Brasil e, de repente, quando a oportunidade veio, né? Eu tinha já acabado os estudos, já tinha 4 anos de experiência, eu conseguia vir para fora. Mudei para Portugal primeiro, e aí depois mudei para a Bélgica com um projeto com a empresa de Portugal. Hoje eu trabalho atualmente para a CGI, para quem não conhece, é uma empresa canadense. E eu trabalho aqui na filial da Bélgica, né, de Bruxelas. Mas é basicamente isso. Tem bastante coisa envolvida, né? Acho que, assim, para quem trabalha com Salesforce sabe que é muito dinâmico, né? As coisas acontecem muito rápido, então você fica exposto sempre a muita coisa, o que é interessante. E que Mas, área você trabalha hoje? cara, eu já trabalho em que área em que sentido? De negócio? Sim. Cara, eu trabalho cross-sector, né? Eu trabalho com todas as indústrias. Atualmente, eu lidero a prática de Salesforce na Bélgica, né? E trabalho muito mais presente na parte de energia e utilities, healthcare manufacturing, e trabalho também com telecomunicações. Então são esses 4 pilares, assim. A CGI é dividida em indústria também, mas dependendo do tamanho das equipes, a gente põe indústrias junto ou separadas, e essas são as 4 indústrias que a gente foca mais para Salesforce. Bom, antes de você já tá há quanto tempo fora? Eu tô há 2 anos e alguns meses fora. 2 anos e. Entendi. Fez 2 anos em abril desse ano. Então, tipo, abril, maio, E junho, quando julho. você estava aqui, como é que você considerava o mercado de trabalho como um todo? Qual que era a sua visão? Cara, no Brasil. Minha visão, Brasil, Brasil. minha visão mudou muito, né? Desde que eu saí do Brasil, minha visão mudou muito, muito. Mas eu já entendia que o mercado do Brasil já estava bem mais aquecido que o mercado aqui na Bélgica. Em termos de profissional, comunidade, acho que o Brasil é muito grande, né, cara? Tipo, São Paulo é muito grande. Então, a concentração de profissional eu acredito que seja maior, mas as mentalidades são diferentes, os processos são diferentes, é uma cultura diferente, né? E Sim. eu vi o mercado no Brasil aquecido, eu acredito que continua É, aquecido. até um tempo atrás a gente ouvia falar muito de Salesforce em São Paulo, né? Hoje em dia a É, gente tem bastante no Rio, Belo Horizonte, na região do Sul, Porto Alegre tem muito. Então, cara, vamos dizer que eu recebo propostas quase que diariamente para as mais variadas regiões do país, né? é, E realmente parece loucura a quantidade de oportunidade que a gente chega a receber, né, cara? é muito, cara, é Ó, estão muito. falando aí a Fortaleza, Recife no chat. É Tom muita vaga. Alves, Tom Alves. Cara, tem muito. Eu recebo bastante, ainda recebo do Brasil. Eu tive que parar
pedir, assim, parar de pedir, não, pedir para as pessoas pararem de enviar, porque assim, você vai caindo no filtro, né? Você tem seus esforço no perfil, você tem, sei lá, estão procurando admin, você tem qualquer palavra que se relaciona a admin, os caras vão te puxando, vão mandando. E é aquilo, né? Tem oportunidade, tem. Acho que o que está faltando talvez sejam profissionais com experiência, profissionais que tenham vontade mesmo de fazer um bom trabalho, que está em falta, né? Está em falta. E em todo lugar, né? Não só no Brasil, né? Não só no Brasil, falando aqui pela Bélgica também. As empresas grandes continuam as mesmas, né? Então, se a gente pensar, não só do Salesforce, mas no geral, em TI, assim, a gente ainda tem Accenture, a gente ainda tem Deloitte, tem sempre esses competidores, mas como no Brasil, a gente também tem as empresas que focaram bastante em Salesforce, são consultoria só do Salesforce aqui também. E como é que é o mercado todo na Europa? Seja que eu vejo que você vai muito para Amsterdã, Barcelona. Como que você vê o mundo de Salesforce na Europa como um todo? Cara, eu acho que Salesforce na Europa não tem comparação com a América do Norte. Assim, é bem diferente. Acho que a gente está num nível que tá muito abaixo ainda, entendeu? Uhum. Eu acho que assim, as empresas grandes já adotaram por conta das filiais ou das iniciativas terem começado em outros lugares. Então aqui a galera adotou e quem é pioneiro em Salesforce, já que seja 3 anos, 2 anos, 4 anos no Já tá máximo, nadando de braçada, né? e a galera que tá agora estão começando, né? Então eles estão aprendendo. Assim, direto eu faço apresentação e aí eu tenho que explicar o que é Salesforce, para que serve. Apresentações que talvez no Brasil, não sei se pode confirmar, talvez a gente não precise mais vender a plataforma, saca? Aqui a galera já conhece, o nome tá lá no Gartner, beleza. Só para a gente ter uma medida, assim, com a quantidade de usuários que teve no último World Tour aí, como é que foi? Mais ou menos, tem um número? Vou te falar do último evento que eu atendi. Atendi não, são 2 últimos eventos. Essas 2, 3 semanas eu fui em bastante evento, e eu fui em um organizado pela comunidade. Uhum. Só pela comunidade, não tinha nenhuma empresa partner patrocinando o evento, só a galera da comunidade mesmo. Foram 350 pessoas, onde 33%, segundo o nosso amigo Vanner, que lembra dos números lá, 33% foram de usuários de end users, né? Então foram pessoas que realmente trabalham com seus esforços no dia a dia, pessoas que sentem aí a necessidade de ter adoção, de trabalhar com plataforma. Quem Então, tá à frente mesmo tomando porrada em cima da exato, plataforma, né? exato. Então, assim, as atualizações, as coisas que entram de novo, são as primeiras pessoas que vão tentar fazer o rollout, né? Vão tentar trabalhar com as coisas novas. Então, foi bastante positivo. Aí teve também o Basecamp aqui, 2 dias atrás, bem interessante também. Foi mais ou menos o mesmo número, eu diria. Talvez um pouquinho menos, É, mas, teve em mas vários lugares da Europa, né? Porque teve também em Lisboa, se eu não me engano, esses dias. teve. Por Acho que esses Lisboa dias. teve ontem, o É. Basecamp de Lisboa. E eles estão fazendo bastante. O Trailhead DX, ele vem para cá como Trailhead Bootcamp. Acho que vai ter uma sessão na Austrália, uma sessão em Barcelona. Barcelona também vai ser uma sessão bem legal. Mas, assim, os eventos aqui, eu acredito que possuem, assim, a galera é menos engajada do que a galera aí do Brasil já, entendeu? Pelo portfólio já ser maior, né? Já tem bastante empresa que usa e participa da comunidade, então acho que é mais ou menos assim. Em relação, cara, quando você compara custo de vida e salário Brasil versus custo de vida e salário Europa, Europa como um todo, como que você avalia isso? Eu acho sim, acho não, certeza, né? Tem o mercado aqui é igual ao mercado do Brasil, não tem diferença. O que vai mudar são às vezes legislação, às vezes vai mudar baseando, pensando no teu custo Forma de de vida, contratação.
Forma de contração, benefício, tem vários benefícios que são diferentes, então isso vai, tipo, Uhum. balanceando os gastos que você tem no Brasil, geralmente carro, essas coisas assim, Né, isso acaba. que eu falo, né? Na Europa, geralmente, eles dão carro, dão gasolina, né? Coisa que aqui é Exatamente, completamente fora de cogitação, né? exatamente. Então, assim, se você parar para pensar, cara, você vai, vamos supor que o seu salário seja líquido, seu salário seja 2.000, vamos supor. O teu gasto, ele vai ser dentro desses 2.000, né? Um apartamento, falando assim de forma simples, acho que a diferença entre as classes ela é menor, sabe? Entendi. Então Uhum. as pessoas que têm uma renda, as pessoas que trabalham com com profissões que não são que trazem muita renda, elas ainda assim conseguem ter qualidade de vida. Eu acho que essa que é a diferença principal. Então hoje, se você pegar um cara que trabalha com TI no Brasil, um consultor, por exemplo, o cara vai tirar muita grana por mês, as notas vão ser, principalmente se ele for freela, né? Vai tirar muita grana. E aqui também há essa possibilidade, mas a galera que não não sai perdendo, entendeu? Ó, o Aleph perguntou aqui, vale a pena sair do Brasil para a Europa para trabalhar com Salesforce? Porque isso é uma coisa que a gente tem visto muito aqui, pessoal de Portugal, pessoal da Europa assediando bastante os brasileiros. É. E qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que... Eu sou suspeito para falar, né, mano? Eu vim para Mas Europa, dê a sua visão tentando ser é, neutro, vai. eu vim para Europa, eu gosto muito daqui, não tenho vontade de voltar para o Brasil, mas isso é uma coisa pessoal. Falando Uhum. agora de Salesforce e das vantagens, eu acredito que compensa. Para mim é positivo, é um mercado que, cara, a cultura é outra, você vai ter experiência, vai estar exposto a várias outras coisas. É como Até a se fala, tecnologia acaba sendo diferente, né? é, sim, é, os Você produtos que falou as hoje do empresas. Bubble, a gente tem o Velocity, que está muito mais enraizado, eu acho que aí na Europa do que aqui, né? Sim, Aqui sim. a gente encontra projetos de Velocity, mas são poucos, comparado, por exemplo, ao que eu acho que a gente tem na Europa, né? Eu tenho. Como é que você lidar com isso? Como é que você vê essa parte de novas tecnologias? Cara, acho assim, a galera, ela é bem focada no que tá liderando, né? Então, se a gente. Quando O eu que o faço mercado está liderando, você diz. o que o mercado está liderando. Tá. Então, as plataformas de, vamos dizer, API Management, Integration, eles vão sempre dar uma olhada no gráfico, vão querer saber o que está no top e qual que é a melhor plataforma mais inovadora, e aí eles vão selecionar. A nossa sorte é que muitas dessas plataformas já fazem parte da Salesforce, Faz parte do ecossistema, né? já faz parte do ecossistema. Então Sim. essa que é a sacada, né, deles. Então compraram um Tableau, MuleSoft. E Tableau e MuleSoft são coisas que a gente já está falando há muito tempo aqui. Tem empresas que trabalham com Tableau e agora estão assim completamente empolgadas porque já usavam Salesforce também, entendeu? Então, O Tableau eu vejo bastante uso dele no Brasil, o MuleSoft nem tanto. E no DX, eu conversei com algumas pessoas lá, alguns americanos e uhum, alguns profissionais que estão trabalhando lá, que mesmo não sendo americano, mas comparando com o uso do MuleSoft, e não é tão grande assim. Eu achei que para eles o custo de licença seria algo mais irrisório comparado com o Brasil, né, que a gente sim, teoricamente paga 4 vezes mais, sim. mas o custo de licença também é uma preocupação para eles. Como é que é isso aí na Europa? Vai depender da empresa. Se a gente estiver falando de instituições que possuem muito dinheiro, eles geralmente vão fazer um investimento alto. Sem, Porte da empresa, né, pequeno, médio, grande. sim, se a gente estiver falando de instituição financeira, cara, os caras vão investir pesado em tecnologia de ponta. Eu prefiro pegar projeto médio porte, porque você tem a possibilidade de trabalhar com economia, de, por exemplo, eu quero implementar isso, que tipo de licença que eu preciso, qual que seria a melhor opção, a gente vai colocar os dados onde, vai ficar no Salesforce, quanto que vai consumir, né? Qual que é o limite de APIs, então esse tipo de coisa eles pagam, mas tem que ter sempre um case por trás, né? Tem que fazer sentido. Isso aqui.
E analisando agora, tipo, tirando a Europa da cabeça, sei que vai ser um pouco complicado, mas no mercado do mundo em geral, o que que você tem visto? Pelo que eu sei, você tem bastante contato com pessoas não só na Europa, mas como fora, Canadá, Estados Estados Unidos. Unidos, sim. Eu acho que Estados Unidos é um caso à parte, né? Porque hoje conseguir entrar nos Estados Unidos é praticamente impossível, né? Tá É, bem difícil. tá um pouquinho mais difícil. Mas o mercado, por exemplo, em Salesforce, no Canadá, o ano passado, se não me engano, no começo do ano passado, foi investido, se não me engano, 2 bilhões, alguma coisa assim, não lembro do número, para ser sincero, mas foi investido um grande número em Salesforce, no escritório, nas atividades de business development, então eles estão atacando o mercado. Isso vai gerar trabalho, vai gerar tudo, né, para o ecossistema. Vão ter oportunidades para a própria Salesforce, vão ter oportunidades para partners, vão ter oportunidade para novos produtos serem desenvolvidos. Então, tipo, essas coisas vão aumentando. Estados Unidos, igual você falou, não pensando em ir, mas falando do mercado, é animal, né? Os caras têm uma conexão com o cliente bem avançada, já entendem bastante o processo de ter a visualização inteira do cliente. Você liga para o cara já sabe tudo sobre você, que é uma cultura que começou lá, né? Então foi vindo para a gente. Uhum. Mas o mercado, assim, o mercado que eu conheço menos é o australiano. Acho que é o que eu conheço. Australiano? Acho que eu conheço menos, assim, da situação. E África também não tenho conexão, mas a CGI, ela é presente em vários países, e os países que eu mais tenho interação são países europeus e Estados Unidos. De vez em quando a gente tem uma interação, a gente foi no Dreamforce também, quando fui contigo, a gente conectou também com a galera da CGI de lá, mas isso vai mudando, né? As coisas são bem Voltando um pouquinho para a Europa, o Guilherme perguntou aqui quais são as nuvens com maiores perspectivas na Europa. com maior perspectiva na Europa. Cara, agora a galera já tá meio que consolidando o core, né? Então o core já tá mais ou menos caminhando bem. Então o core a gente fala de sales, service e marketing, né? Plataforma. O marketing está subindo, entendeu? O marketing cloud está subindo. Tem uma galera que já tinha Pardot, mas eu acho que eles estão começando a pegar os dois e a casar com o core melhor, já está tudo integrado. E community também já está mais no cenário. Muitas empresas já possuem community. Os dois, três últimos projetos que a gente fechou e que a gente fez proposta, a gente já propôs o core inteiro, já tudo integrado, já da melhor forma possível, né? E aí a gente vai propondo coisas novas. Vamos propor talvez o Analytics, vamos propor Einstein, se for necessário. Depende do foco da empresa. Às vezes a empresa é muito focada em inovação, RPA, tudo esse tipo de coisa, e aí a gente vai lá para Einstein. Ou é focado em IoT, vamos lá para IoT. E aí vai indo, né? Depende do cliente. Bacana. Aqui no Brasil eu vejo bastante o core, marketing cloud. Sinceramente, não vi nenhum projeto grande com Einstein ainda, provavelmente por custo de licença. Alguns projetos usando Analytics, então é uma nuvem que tem alguns clientes aqui. Não sei dizer com precisão números, tal, mas eu já vi alguns projetos utilizando. Mas eu diria que isso é basicamente o arroz e feijão, né? É a entrada, né? Precisa Comparada fazer com toda a gama de nuvens que a gente tem. É muito. A gente vai ter aí, tem algumas outras nuvens que possivelmente vão surgir, né? Agora com a aquisição do Tableau vai surgir uma nuvem nova aí, né? Com certeza. Ou ampliar de Analytics, né? Ou ampliar de Analytics, é o que eu acredito. E também temos aí Health Cloud. Health Cloud eu nunca tive a oportunidade de trabalhar, mas estou tentando puxar lá o departamento de Health. Vamos ver se a gente consegue algum cliente nessa área. Mas eu acho vai ter uma cloud nova agora, pelo que eu ouvi especulações assim,
Manufacturing Cloud. Então, para a galera de manufacturing, vai ser uma coisa grande. E vamos ver como vai estar o billing, né? Billing e blockchain. Blockchain também vai ser uma coisa grande. Blockchain foi uma das nuvens que eles pegaram pesado no GX. Praticamente todos os cases do Trailhead GX esse ano foi falando do blockchain, né? Justamente porque o lançamento dele foi ali, né? Então, sim, você tinha case para tudo quanto era modelo e tipo, né? Bom, legal esse nosso bate-papo. Eu acho que quero te convidar para outros bate-papos. Eu sei que o horário é bem pesado para você, mas já passou 20? já passou os 20, você acredita, cara? Não tô acreditando. Cara. Teoricamente a gente até extrapolou, mas como assim, estar com você aqui é muito bom, compartilhar esse conhecimento, acho que vale a pena a gente entender um pouquinho mais. Vou só responder mais uma pergunta aqui do Guilherme, para a gente Guilherme poder trocar de Monteiro. assunto aqui. Outra coisa, qual é a versão do Recruiter em seleção para profissionais brasileiros do Salesforce? Qual a visão dos recruiters em relação aos profissionais brasileiros de Salesforce? Aí fora, né? É uma pergunta um tanto quanto fácil de responder, porque assim, não tem essa questão, brasileiro, não é brasileiro e tal. Para os caras é preto no branco, né? Tem visto? Tem, beleza. Então vamos conversar diferente. Não tem visto? Pô, a empresa vai precisar vai precisar bancar o teu visto, né? E aí você já vai diminuindo. Tem empresas que bancam, tem empresas que não bancam. Vai depender do teu currículo, do valor que você traz. Vale a pena trazer o cara de lá, né? Não vale. Por isso que é sempre bom tá envolvido com certificação, tá envolvido com a comunidade, tá sempre evoluindo, porque isso conta. Experiência para eles, o importante é a experiência. Ultimamente tem sido experiência, porque eu vi muitos problemas aqui de projetos sendo implementados por pessoas que não possuem experiência. Isso a gente tem muito aqui também, né? Vários dos projetos que eu pego aqui como consultoria, eu vejo isso. A gente pega um projeto que, sinceramente, não dá para entender como que alguém conseguiu levar o projeto até onde ele estava. Justamente Sim, por muita falta de experiência de profissionais do mercado, né? exato, exato. E aqui é a mesma coisa. Empresas grandes fazem isso. Assim, acontece, né? A gente tem sempre aquela curva de aprendizado, principalmente se você trabalha com times que possuem bastante júniors, mas acho que o que peca é você não controlar, você não ter, não fazer esse filtro, né? O que o cara pode fazer, o que o cara não pode fazer, que tipo de atividade o cara vai executar, né? Não é sair dando ordem para todo mundo e deixa a vida acontecer. Mas essa é uma das dificuldades que eles têm passado aqui, e eles estão evitando trazer gente que não possui conhecimento substancial para trazer valor agregado assim num time de projeto, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que perguntar para você mesmo, se você quiser sair do Brasil, qual que é o meu diferencial, porque o que me motiva a sair, o que me motiva a ficar e o que eu vou Certificação para você fazer. destacar. Certificação, cara, é importante porque mostra que você está sempre conectado, né, com o que está acontecendo, mas é importante que essas certificações ou que você, a sua experiência esteja em linha, né, porque não adianta, eu passei por isso com o meu time agora, porque, cara, a gente está treinando pessoas e tem a galera que está aprendendo, tem a galera que aprende mais rápido, mais devagar, e o cara pode ter uma, duas, três, quatro, cinco certificações e ter um ano de experiência, não fecha, entendeu? Os caras falam, pô, quais foram a primeira pergunta que os caras fazem é quais foram as dificuldades que você passou, quais foram os seus maiores challenges, assim, né? Então o Legal. cara não tem algo substancial para convencer as pessoas e aí não bate. Mas se tiver experiência, se tiver conectado com o ecossistema, com os profissionais,
É ótimo, não tem problema. Bacana. Bom, cara, queria agradecer pelo nosso bate-papo, te convidar para outros. Vamos escolher temas para a gente debater no futuro. E para quem chegou até aqui, eu queria reforçar onde a gente abriu a inscrição para o nosso webinário. Já estamos com quase 100 inscritos em menos de praticamente 24 horas aí. Então, quem ainda não se inscreveu para o webinário, acesse o soulforce.cloud/webinários. Primeiro banner vai ser desse webinário que a gente vai fazer. Vão ser 9 webinários falando sobre a certificação de admin, né? Focado em treinar uma pessoa para ser um administrador. A gente pegou como base para montar isso os tópicos de certificação de administrador. Então, a nossa ideia é que ao final desses 9 webinários, você esteja tanto preparado para uma certificação, quanto preparado para utilizar a ferramenta como administrador mesmo, tá? Pegando o caso do zero e chegando até a nossa implantação. A gente vai contar uma historinha no meio do caminho com tudo isso, para você chegar ao final com tudo isso completo. Então, quem ainda não se inscreveu, eu peço que acesse soulforce.cloud/webinários e se inscreva. E se você chegou até aqui também, aqui embaixo tem o íconezinho do envelopinho, clica, manda para um amiguinho que está querendo entrar no mundo Salesforce. Essa é a hora de você chamar os seus amigos, aquele pessoa que está querendo aprender, que está com dificuldade. Vamos ter aí os novos webinários. E a nossa live, todos os dias, segunda a sexta, 21h41. Hoje a gente extrapolou um pouquinho do horário. A nossa ideia é fazer os de 20 minutinhos, como vocês já sabem. Mas com a presença do Diogo aqui, eu acho que vale a pena a gente extrapolar isso e ter um bate-papo bem bacana. A gente se vê na segunda, às 9h41. Obrigado, pessoal. Boa noite. Prazer demais. Boa noite. Abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.